vocês? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar vendo este vídeo, né? Então, meus amores, é uma collab, né? Chegamos aí a nossa collab, né? Que de 15 em 15 dias tenho aí collab com os amigos, né? Do YouTube, né? E vamos lá para mais uma collab, responder as perguntinhas aqui que foi feita, né? Então vamos lá, né? Gostando do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, tá? Deixar aquele like aí pra gente no canal, não só no meu, né? Mas depois que vocês assistiram o meu vídeo, né? Collab, dá uma passadinha lá no canal de cada um dos meus amigos, tá bom? Que eu vou deixar a vinheta rodando aí no começo e no fim do vídeo, tá? Com o nome dos canais dos participantes, tá bom? E aí vocês, depois que assistir a minha, dá uma passadinha no canal deles, deixa aquele like também, se não for inscrito, se inscrevam, tá bom? E é isso aí, né? Vamos lá para as perguntinhas. Se fosse obrigado a mudar seu nome, qual escolheria? Olha, eu amo meu nome, né? Meu nome é Rosana e eu amo meu nome, não mudaria meu nome. Se pudesse escolher viver em qualquer época passada, qual seria? Olha, também não tenho ideia, né? Porque eu gosto muito de filmes de época, novelas de época, eu acho que é bem interessante, né? Não tem essas pouca vergonha que tem hoje em dia, né? Nas novelas de hoje, né? Desculpa eu falar assim, mas é a verdade, né? Então, eu, eu prefiro a minha época aqui mesmo. Tá bom? Prefiro viver aqui, na minha época. Você acredita em destino ou acha que nós criamos nosso caminho? Olha, a gente não cria o nosso caminho, depende, né? A gente tem as nossas escolhas, né? A gente tem as nossas escolhas, mas cada um já nasce com o seu destino, né? Porque Deus Deus que cria o destino da gente, né? Assim, eu acho, né? Eu penso assim, dessa forma. é, eu acho que a gente não cria o destino da gente. A gente pode, por exemplo, às vezes, é, pode optar por algumas coisas e mudar, né? Ali o nosso destino ali pelo meio do caminho, né? Mas eu acho que a gente já nasce com aquele destino traçado, né? Eu creio assim, né? Mas a gente também tem as nossas escolhas, né? Às vezes a gente escolhe ir por um caminho, né? E aí a gente se desvia do nosso destino, né? Mas eu acho que todo mundo tem um destino já traçado ali, né? Já nasce com aquele destino traçado. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho assim, né? É minha opinião. Você fala sozinho quando está em casa? Muito. Depois que eu estou sozinha, eu e Deus aqui em casa, eu falo muito com Deus, né? Depois que meus filhos se casaram, falo muito com Deus assim, sozinha, né? Me pega às vezes falando sozinha também, né? Comigo mesmo. Eu acho que não tem nada de errado isso, viu, gente? Quem mora sozinha assim, é assim mesmo. Às vezes se pega falando sozinha, né? É, Você já riu em um momento totalmente errado? Ah, várias vezes. Várias vezes. Não lembro o que, né? Mas eu só dou rindo, tudo que eu falo eu dou risada. Então, eu creio que já, né? Porque assim, conversando eu já dou risada, né, gente? Então, eu acho que já.
né? Já cantou alto achando que estava sozinho e alguém ouviu? Muitas vezes. Eu gosto de cantar na minha casa. Agora não tô cantando muito não, né? Mas eu sempre gostei de cantar. E quando eu canto, é mais assim que eu tô fazendo uma faxina, né? Aí eu canto, ligo assim, coloco o Alexa para louvar junto comigo, ou então na televisão coloco uns louvores, aí eu canto alto no playback e os vizinhos todos ouvem. Já até me, nossa, você canta muito bem, já até me elogiaram, porque os vizinhos ouvem eu cantar, né? Então quando eu canto, que eu tô inspirada assim para louvar, eu louvo e eu louvo alto, né? Então, os vizinhos já me ouviram cantar, tá bom? Qual é a maior lição que você aprendeu com um fracasso? Olha, às vezes não é o sofrimento que nos torna forte, né? O fracasso também, o fracasso, por exemplo, se você eu sou assim, se eu quero uma coisa, aí eu vou lá e fracasso naquele objetivo que eu quero, né? Eu vou lá e tento de novo, até eu conseguir, eu sou assim, entendeu? E qual é a maior lição que você aprendeu com o fracasso? Eu sempre retorno e faço de novo, até dar certo, tá? Eu sou teimosa. Qual é a sua refeição favorita? Café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar? Olha, eu gosto muito de almoçar e tomar café, porque janta eu não sou muito de jantar não. Aí lá pra de tarde assim, eu tomo meu café da manhã, né? Tomo meu café da manhã, aí depois almoço e à tarde, à noitezinha, eu gosto, é difícil eu jantar, mas eu gosto de tomar um cafezinho de novo, tá bom? Para não dormir com fome. Você costuma perdoar fácil ou guarda o que sente? Graças a Deus não tenho essa coisa de ficar guardando rancor, não. Eu perdoo as pessoas, né? Não guardo rancor, não. Mas assim, eu perdoo assim. Dependendo do que a pessoa fez comigo, eu perdoo tudo, né? Não fico remoendo aquilo, entendeu? E se a pessoa me magoou, é uma vez só e pronto, acabou. Não dou mais chance para ninguém ficar me maltratando, não. Só assim, tá bom? Eu gosto muito das pessoas, me dou muito bem, mas se me magoou, é uma vez só. Não fico dando chance para ficar me maltratando, não, tá? Mas é assim, também não fico remoendo as coisas, também não, porque se não deu certo, não deu, vamos esquecer o passado e vida que segue. Eu sou assim, tá bom? Eu perdoo, mas longe de mim, entendeu? Porque senão se eu perdoar e a pessoa ficar perto de mim de novo, não vai ter mais clima, né? Então, eu perdoo sim, não fico mais remoendo as coisas, mas longe de mim. Qual é a palavra que você mais usa quando comenta sobre os vídeos dos amigos? Aí depende, né, meus amores? Depende do nicho da pessoa, né? Se é um vídeo de faxina, né? Eu vou falar, adorei sua faxina, ficou tudo limpinho, né? Casa limpa, cheirosa, é tudo de bom, né? A gente tem que comentar sobre o vídeo, né? Então depende, né? Do nicho da pessoa, daquilo que está falando sobre ali no vídeo da pessoa, né? Então aí não tem aquela palavra específica, porque a gente não fica falando a mesma coisa, né? Então depende do que a pessoa está fazendo ali no nicho dela. Você é mais emoção ou razão? Eu sou emoção, eu sou muito emotiva, tá bom?
Qual é o seu maior medo? Medo. Qual é o meu maior medo? Eu tenho medo de andar de avião. Morro de medo, nem quero andar, viu, gente? Nunca andei, nem quero andar e nem tenho vontade de andar. Tá bom? Você se considera mais sonhador ou mais pé no chão? Eu sou sonhadora, mas meu pé sempre tá no chão. Tá bom? A gente tem que ter o pé no chão, né? Não pode viver com a cabeça voando, não, porque, né? Não dá, né, gente? Qual é a comida que todo mundo ama, mas você não suporta? Olha, eu não sou enjoada para comer, não, sabe? Mas esse negócio de, por exemplo, acho que é no Nordeste, né? Que é língua, que o pessoal come língua, tatu, é, essas coisas assim, eu não gosto, gente. Eu morro de medo, eu tenho nojo, medo de comer aquele negócio, né? Não gosto dessas coisas. Mas eu não sou enjoada, não. Eu como dobradinha, pé de galinha, só tenho medo de limpar aquele pé de galinha, que é tudo assim, né? E aí dá um certo arrepio, mas eu adoro pé de galinha, né? Porque a médica mandou eu comer por causa do colágeno, né? Mas é difícil eu comer, mas de vez em quando, quase de vez em nunca, eu como um pé de galinha, mas tinha que comer direto, né? Por causa do colágeno, mas é difícil eu comer. Mas língua, que eu não gosto, né? Língua, tatu, moela de galinha, eu não gosto. Essas coisas eu não gosto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Já mandou mensagem para pessoa errada falando mal dela? Olha, eu não gosto desse negócio de ficar falando mal das pessoas, não, tá? Não é comigo, tá? Já mandei mensagem errada, mas não tava falando mal de ninguém. Graças a Deus, desse mal aí, ó. Também tem aquele ditado, né? Desse mal no morro, né? Não gosto, gente, que fala mal das pessoas, ainda mais das pessoas que eu amo, né? Das pessoas que eu gosto, de um amigo que eu gosto. Não gosto de falar mal das pessoas, tá bom? E nem é de Deus, né? Esse negócio de ficar falando mal dos outros não é certo, não. Né? Tem que vigiar na terra, né? Deixa eu ver. Qual é o seu maior inimigo eterno? Preguiça, ansiedade ou teimosia? Eu sou ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. Então, qual o seu maior inimigo? Então, eu tomo até remédio, né, para ansiedade, né? Porque eu sou ansiosa. Aí, se eu fico muito ansiosa, minha pressão sobe. Então, eu tomo remédio, assim. Eu tomo um remédio que ajuda na pressão e controla a ansiedade, é assim, tá bom? Você tem seu lado criança vivo dentro de você ou não existe mais? Eu acho assim. A gente sempre, todo ser humano tem que ter um lado criança, porque tem gente assim muito fechado, né? Tem que ter um lado criança, porque a gente tem que brincar com os netos da gente, tem que brincar com as crianças, né? Então, a gente tem que ter um lado criança também, né? Para dar alegria ali para a criança. Parece que você não teve infância. Não, não é isso. Aqui todo adulto tem um lado criança. Todo mundo tem, né, gente? Então, meu lado criança tá sempre vivo. É muito bom, né? Ter um lado criança, eu gosto, né? Eu uso o lado criança, depende da situação, né? Aí a gente usa o lado criança. Eu tenho um lado criança. E a gente não pode deixar o lado criança da gente morrer, né? Tem que sempre estar ali, né? O que é simplicidade para você? A simplicidade, por exemplo, simplicidade é a gente amar o próximo, né? Se dar bem com as pessoas, ser humilde, né? Eu acho assim, né? Porque tem gente que tem aquele nariz empinado que passa por você, olha assim, né? E isso daí é orgulho, né, gente? Isso daí não é bom. Então você tem que ser simples,
se dar bem com todo mundo, eu acho assim, né? Se dar bem com as pessoas ou procurar se dar bem com as pessoas, né? Então, tem mais amor ao próximo, né? Então, isso para mim é simplicidade, né? O que te faz se sentir em paz? O que me faz sentir em paz é tá bom, tá de bem com a vida, né? Ter minha saúde, Deus me protegendo sempre, orando, né? Ter a minha vida em paz com Deus, comigo mesmo, né? É isso aí, gente. Eu me sinto muito em paz, né? O que te faz sentir em paz. Então é isso. O que me faz sentir em paz é estar de bem com a vida, né? Todo dia acordar, fazer minhas orações, em primeiro lugar para Deus, né? Agradecer. E você estando de bem com a vida, né? A gente tem que procurar, tem as dificuldades da vida, né? É claro que todo mundo tem, mas a gente tem que procurar se sentir bem, né? Se sentir bem com a gente mesmo, agradecer a Deus sempre, né? Por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. E aí a gente fica em paz com a gente agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados todo dia, né? Porque a gente peca, né? Ninguém todo mundo, todos nós somos falhos, né? Então, a gente fazendo as nossas orações, estando de bem com a gente mesmo, a gente está de bem com o mundo, né? Para amar as pessoas, ser amado, a gente tem que procurar viver em paz, né? Então, isso é muito importante. O que você aprendeu com suas decepções? A ser mais forte, né? E não cair em outras decepções da vida, né? Porque a gente tem muitas decepções, né? Nesse mundo, né? Com amigos que a gente faz, aí vê que não é nada daquilo, com pessoas próximas, né? Isso é coisa da vida, né? Porque ninguém vive a mil maravilhas, né? Direto, né? Então sempre tem umas pessoas ali que pisam no seu calo, né? O que você aprendeu com suas decepções? Então a gente se torna assim uma pessoa mais forte, né? Mais realista, fica mais esperto, né? Para não ter outras decepções. Então é isso. Qual é a sua relação com o silêncio? Você gosta ou te perturba? Eu gosto muito, por exemplo, aqui em casa. Tá um silêncio, né? Eu gosto assim. Eu gosto de viver assim, tá no silêncio, né? Que barulho muito perturba a minha cabeça. Porque barulho demais perturba a cabeça da gente, né, gente? Às vezes, por exemplo, agora aqui eu tenho que estar gravando meus vídeos, né? E se a pessoa tá lá com som alto, eu não gosto disso. Às vezes aqui mora bastante gente, né? Aí a pessoa lá de baixo coloca um som alto, atrapalha aqui em cima. Eu acho que a gente tem que ouvir ali só pra gente. O seu vizinho não tem que ouvir o que você tá ouvindo, né? Então, eu acho assim, deixa eu ver aqui onde eu tô, peraí. Qual é a sua relação com o silêncio? Então, o silêncio é muito bom às vezes. Eu gosto de estar no silêncio da minha casa, né? Eu faço o que eu quero, por exemplo, se eu estou assistindo uma televisão ali, eu estou ali escutando. Se tá barulho, você não sabe se você ouve o barulho do vizinho ou se você ouve a sua televisão. E aí fica aquela bagunça, então não dá para. Então é muito importante ter o silêncio da sua casa, né? A paz, a tranquilidade da sua casa. Eu gosto do silêncio. Barulho, eu acho que tem que ter hora para barulho, entendeu? Deixa eu ver aqui. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Já,
já me senti sozinha, né? Quando eu tava começando a ficar deprimida, isso aí pra mim foi assim, eu tava a casa cheia de gente, eu já fiquei com depressão, viu, gente? Mas como eu sou uma pessoa bem alegre, eu dei volta por cima e show depressão, comigo não tem disso não, sabe? Perturba muito a cabeça quem é deprimido, né? Quem tem depressão, né? Então, a gente tem que saber dar a volta por cima, porque eu tô falando porque já aconteceu comigo, né? E tava aquele monte de gente, meu filho fez o meu aniversário e eu não achei graça naquilo, sabe? Me sentia completamente isolado, o povo tudo aqui para cantar meus parabéns, né? Tudo animado e eu ali me sentindo sozinha. Então a depressão é muito, muito ruim, né? Eu sarei fazendo vídeo, viu, gente? Depois que eu entrei pro YouTube e Deus também, né, me curou, né? Então, deixa eu ver aqui. Você já sentiu, então eu me sentia muito sozinha, a casa cheia de gente, eu me senti sozinha, mas graças a Deus espantei essa depressão e fiquei de boa, né? Porque eu não gosto de ficar deprimida, não. Não gosto de tristeza, eu gosto de alegria. A gente tem que ser alegre, né? Tem que saber das voltas por cima dos problemas da gente, não deixar encucar muito, senão a gente fica deprimido, né? Então eu sou bem assim, eu não ponho nada na minha cabeça, não, tá? Assim, né? Então, isso aí de se sentir sozinho, que é cheia de gente, isso aí é coisa assim quando a gente fica deprimido, né? Do contrário, não. Do contrário, eu não me sinto sozinha mais, graças a Deus, estou bem, né? Depressão já acabou faz muito tempo que eu tive depressão e a depressão é muito ruim, né? A gente se sente sozinha, mesmo estando com a casa cheia de gente, a gente se sente sozinha. Quem é depressivo, entendeu? Mas eu tô falando isso porque eu já tive depressão e eu me sentia assim, né? Mas hoje em dia não, né? Eu consegui dar a volta por cima e pra mim só alegria, tá? Então é isso. O que você procura quando tudo parece dar errado? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não dá certo, né, gente? Isso é coisa da vida, né? A gente tenta fazer de novo, né? Até dar certo. Eu sou assim, sabe? Se uma coisa não deu certo, eu vou lá e tento fazer de novo. Até dar certo. O que é mais importante encontrar? Amor ou encontrar paz? Os dois andam juntos, né, gente? Quem ama tem a paz, tem ternura, tem tudo na vida, né? Então, porque quem não ama não tem paz. Então, o amor e a paz, ela anda junto, né? Não tem como separar assim os dois, porque você ama, você tá feliz, você é amado, você tá feliz com a vida, né? Então, você tem paz, né? Então, os dois aí andam junto, na minha opinião, né? Você consegue perdoar quem te feriu ou ainda guarda algo dentro de si? Então, o que eu tô falando, eu não guardo rancor na pergunta de cima lá, né? Eu não sou de ficar guardando rancor das pessoas, não, tá? Deixa eu ver o quê? Você consegue perdoar quem te feriu? Não, eu perdoo sim, sabe? Que nem aquele negócio, né? Eu perdoo, mas não dou chance de ficar, da pessoa ficar me... Não é mais a mesma coisa, entendeu? Eu sou assim. Eu perdoo as pessoas, mas assim, longe de mim, tá perdoada, mas não dou mais chance para aquela pessoa vir me ferir de novo, não, entendeu? E também não fico remoendo o que aconteceu, esqueço aquela pessoa, só assim, tá bom? Me feri uma vez só. Deixa eu ver aqui. O que é mais importante encontrar amor? Já foi. Aí você consegue perdoar quem te feriu? Na tua opinião, o tempo realmente cura ou apenas muda o formato da dor? É assim, eu acho que o tempo não cura, ele muda, a gente vai ali, vai cicatrizando, né? Então acho que vai mudando o formato da dor, né? Depois vira assim, aquelas lembranças boas, né? Que você, mas o tempo
não é que cura, né? Ele, se você sofreu ali, né? Eu acho que o tempo cura, mas assim, você vai esquecendo. Eu acho que o tempo ajuda muito, sabe? O tempo vai passando, o tempo ajuda bastante. Eu acho assim, né? Você não esquece o que aconteceu, mas tem as lembranças boas do que aconteceu, né? Depende do que você passou também, né? Aí eu acho que com o tempo você nem lembra mais e depende também, né? Se depende do caso, né, gente? Se for assim, por exemplo, meus pais são falecidos, né? Um exemplo, né? Meus pais são falecidos, eu sofri bastante de perdê-los, né? Mas o tempo ele vai cicatrizando, ele vai ajudando a gente, né? Depois você vai ter as lembranças boas dos seus pais, né? Que nem aconteceu comigo, né? Mas eu não me esqueço eles. Tá sempre vivo, assim, né? Assim, as lembranças tá sempre vivo, mas não é mais é, aquela dor, né? Do começo, né? Então o tempo ajuda bastante, né? Eu acho assim. Qual Qual é aquela lembrança que sempre te faz sorrir? Aí depende, né? Agora no momento assim, eu não lembro de nenhuma, né? Mas eu acho que deve ter, né? Mas eu não tô lembrada não, tá? Me desculpem. Você sente que hoje vive mais no passado ou no presente ou no futuro? Depende, gente, é que eu tô falando, né? Eu lembro às vezes do meu pai passado, né? Já passou, né? Ele já faleceu, eu tô sempre lembrando, até outro dia, né? Eu tenho os documentos deles aqui tudo comigo, né? Tava olhando tudo. Então eu voltei pro passado, com a lembrança deles, né? Mas eu tenho que viver o futuro, né? O futuro, o presente, né? Mas às vezes tem coisas que a gente lembra do passado, né? Mas a gente não pode viver no passado, a gente tem que viver o presente, né? O futuro, né? Então é isso. Você acredita que a vida tem um propósito? Sim. Todos nós, acho que a gente nasce com aquele propósito de Deus nas nossas vidas, né? Então, né? Eu tenho, por exemplo, tem gente que tem dons, né? Dons de louvar, dom de orar, dom de pregar. Deus dá um propósito para aquela pessoa. Todos nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas, né? E eu tenho o dom de louvar, né? As pessoas assim falam para mim, né? Eu louvo desde pequena, gosto muito de louvar, né? E a gente tem um propósito na vida da gente, né? Propósito de Deus nas nossas vidas, né? E tem gente que já não sabe louvar, mas sabe pregar, né? Prega o evangelho muito bem, né? Então, cada um tem um propósito que Deus dá nas nossas vidas, né? Então, é isso, gente. No meio de tudo o que você perdeu e encontrou, quem você se tornou. No meio de tudo que você perdeu e encontrou, quem você se tornou. No que eu me tornei, no caso, é isso, né? Em que você se tornou. Em tudo que eu perdi, no meio de tudo que eu perdi, né? Na minha vida, eu me tornei uma pessoa forte, uma mulher de fibra, tá? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que, assim, me derruba, não. Eu não me cuco com nada, se a pessoa brigou comigo, eu já esqueci, ó, ela que brigue sozinha, entendeu? Eu me tornei uma pessoa forte, consigo realizar por isso, se eu tenho um problema na minha vida, eu vou lá
e resolvo, né? Então, no meio de tudo que eu perdi, encontrei na minha vida. Então, é isso, eu me tornei uma pessoa muito forte, realizada, graças a Deus, né? A gente aprende a ser uma pessoa forte, com sofrimento, com as coisas que a gente perde, né? A gente é, é uma. A gente aprende lidar com a vida, é assim, né? Entre altos e baixos, e a gente tem que aprender a lidar com isso e bola pra frente, vida que segue, força na peruca e vamos que vamos. Né, gente? Não pode assim, eu perdi um negócio, eu vou ficar chorando a minha vida toda. Não, não. Resolve, perdeu, passou, perdeu, né? Então a gente tem que seguir em frente, sempre, né? Então é isso, gente. Essas foram as perguntas desta collab, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de ir no canal dos amigos, que eu deixei uma vinheta aí passando, né? No começo e vai ter outra no fim, né? Então, não esquece de ir lá no canal dos meus amigos e curtir, assistir todas a collab deles também, para ver o que eles responderam, né? Deixar aquele like, aquele comentário legal para eles também, no meu vídeo também, tá bom? Então é isso, meus amores. Até mais, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima collab, se Deus quiser, tá bom? Até mais.